Olá, mulheres extraordinárias, sejam muito bem-vindas novamente. Estamos aqui com mais um episódio de áudio e vídeo para vocês, dando um rostinho para essa voz que vocês escutavam tanto. Gente, vocês só ouviram, gente, agora vocês estão vendo. Olha só, que legal. Olha, vocês vão ver a gente lá no YouTube, porque olha que dá um nervoso. E nós estamos aqui o quê? Suada, Suando. Bruna, suada. Vamos falar a verdade, que esse comecinho aí a gente tá um pouco tenso. Mas estamos aqui com a Marta Siqueira, seja muito bem-vinda. Marta, muito obrigada por ter aceitado o convite de participar conosco desse podcast. Nós estamos tendo uma classe sobre finanças aqui na igreja e a Marta, ela foi convidada, ela deu a última aula, né, sobre uma mentoria, sobre a área financeira e nós ficamos impactados com o conteúdo que ela trouxe e nós decidimos trazer ela para poder falar um pouquinho com a gente aqui sobre a área financeira, que às vezes a gente fica tão perdido, às vezes é algo que traz tanta dificuldade na vida, tanto do cristão quanto de quem não é cristão. Então, Marta, seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço pela oportunidade, é uma honra estar aqui com vocês. Maravilhosa. Além do currículo que impressiona, nós, de fato, entendemos a necessidade de muitas vezes sermos orientados nessa questão de finanças. Porque existem alguns conhecimentos que são básicos, por exemplo, uma mínima organização das suas finanças, mas nós sabemos que a mentoria financeira, a orientação nessa área é muito mais além do que isso. É mais sobre uma mentalidade, é a forma como você enxerga os seus recursos, como você administra. E já vou começar com a pergunta que, assim, muito se fala sobre essa palavra, prosperidade. Mas, ainda nos dias de hoje, as pessoas ainda um pouco desconhecem do que, de fato, ela verdadeiramente é. Muitas vezes, temos ela associada mais ao ter. E nós sabemos que ter somente não é suficiente. Nós temos que ter e desfrutar. E, para isso, nós temos que administrar com inteligência. E, por isso, nós estamos com uma especialista hoje aqui. Marta, de acordo com todo o seu conhecimento e tudo que você vem trazendo para a comunidade, inclusive impactando a nossa igreja local com seus conhecimentos, o que você pode nos apresentar na sua perspectiva sobre um conceito de prosperidade? Na verdade, essa palavra assusta muita gente. Ela é entendida de forma diferente por muitas também. Prosperidade, na verdade, eu falo que está muito ligado com, como você já falou, com mentalidade. Uhum. Porque se eu tenho uma mentalidade de escassez, de miséria, de falta de recursos, com certeza eu posso dizer que eu não sou uma pessoa próspera. Uhum. Porque a prosperidade, ela envolve várias áreas da nossa vida. Nós temos pilares de sustentação. Tá aqui a Brenda, que é a psicóloga, que sabe disso, né, Brenda? Bruna, me desculpe. Tudo bem. Tá, Bruna. Tudo bem. E, então, assim, para que nós possamos nos ver prósperos, nós precisamos estar equilibrados na vida. Então, esses pilares, eu até gostaria de falar um pouco sobre eles aqui, porque é muito importante, é a roda da vida. Sim. É muito importante que a gente entenda que nós temos na nossa roda da vida a questão dos relacionamentos, que é família, relacionamento amoroso, vida social. Uhum. Qualidade de vida, criatividade, hobbies e diversões, plenitude e felicidade e espiritualidade. E tem o pessoal, que é saúde e disposição, desenvolvimento intelectual e equilíbrio emocional. Vejam bem que são vários fatores que podem impactar a nossa prosperidade. E no profissional, realização e propósito, contribuição social, recursos financeiros. Eu costumo dizer que se essa roda não está engrenada, é como uma roda mesmo vamos supor, um pneu de um carro, né? Se entorta ali como é que fala? Um gancho daquele da roda, ela não vai girar. Ela vai emperrar. Na vida é a mesma coisa. Se tem uma área da nossa vida que ela está desajustada, pode ser qualquer uma, tanto financeiro, ou familiar, ou profissional, a roda não gira. E eu costumo dizer assim, que prosperidade é ter o equilíbrio sobre todos esses pilares que nos sustentam. Porque isso é que vai nos trazer paz, segurança, vai nos trazer uma tranquilidade, para que a gente possa pensar a vida de uma forma positiva, entende?
Então é isso, prosperidade, tudo isso. Envolve tudo isso, né? Envolve Não é tudo só um isso. aspecto, Não né? é só o dinheiro financeiro, ao contrário de que muitos pensam que prosperidade só sobre dinheiro, né? Não é. A razão disso é que conhecemos muitas pessoas que são muito endinheiradas, ricas mesmo, e que são infelizes, que não são prósperas, que têm um casamento desajustado, têm os filhos totalmente, né, assim, não tem um lar harmonioso, sem contar outras áreas da vida, né? Até o social, pessoas que não conseguem se relacionar com outras, pessoas que não se veem como identidade, principalmente identidade de filho, né? Então, as pessoas ficam perdidas. E então, é muito realmente, não tem muito a ver com dinheiro. E é realmente muito importante a gente trazer esse tema, porque, principalmente a gente trazendo para a área da igreja, muito é falado sobre prosperidade. E as pessoas, elas entendem que quando o pastor fala sobre prosperidade, é única e exclusivamente que ela vai ficar rica, que ela vai ter dinheiro, e ela fecha a cabeça dela para unicamente isso. E aí você traz todos essas outras áreas da vida que elas precisam estar estabilizadas para que a prosperidade realmente aconteça. Então, é muito interessante para que a gente entenda que no momento que está sendo pregado sobre prosperidade, o pastor não está dizendo única e exclusivamente que você vai ter dinheiro, mas que você vai ter uma vida social legal, que você vai ter uma vida familiar equilibrada, que você... Então, é muito importante as pessoas terem o conhecimento do tamanho do que é uma prosperidade, de que não é única e exclusivamente o dinheiro, né? Então, isso é muito legal a gente trazer para que as pessoas realmente elas entendam num momento onde tanto é falado sobre prosperidade, é uma palavra tão falada, né? E, Marta, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente quais são os vilões para que a gente não consiga ter uma vida financeira estabilizada. Então, eu acho que existem algumas áreas da nossa vida que, se elas estão desestabilizadas, elas contribuem mais ainda para que a nossa vida financeira ela não funcione bem. Quais são os principais vilões que, né, realmente nos impedem de conseguir ter uma vida mais estabilizada? Voltando aqui novamente à questão da mente, o mindset. Qual que é o meu pensamento sobre o dinheiro? Porque, na verdade, de pouco tempo para cá que a gente está ouvindo falar em planejamento financeiro, organização financeira, orientação financeira. Eu, por exemplo, cresci num lar que eu não tive uma orientação financeira. Então, meu pai, eu não me lembro dele falar de dinheiro comigo, de poupar. Em nenhum momento eu aprendi na vida a duras penas. Mas também meu pai não foi ensinado. Sim. Então, o que acontece? Muitas vezes nós repetimos padrões que nós aprendemos com os nossos pais e que eles aprenderam com os antepassados, que muitas vezes formam em nós uma mentalidade muito negativa ao respeito do dinheiro. É o que a gente chama de crenças que nos limitam, não é verdade? Então, assim, é muito importante a gente entender isso a partir do autoconhecimento para que a gente possa mudar no rumo da nossa vida. Então, assim, em consequência das inverdades que nós aprendemos a partir das narrativas, né, todo o nosso convívio ali no seio familiar, aquilo que ouvimos de também pessoas que têm autoridade sobre a nossa vida, professores, até pastores mesmo, líderes religiosos. Então, assim, faz com que a gente, muitas vezes, tenha uma ideia muito ruim a respeito do dinheiro. Exemplo, que são chavões que a gente ouve muito. Dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro não leva desaforo para casa. Todo rico é desonesto. E aí vai. São N's, inverdades, né? Que a gente está acostumado a ouvir. Então, assim, em função disso, em consequência disso, o que acontece com a nossa vida financeira? A gente tem dificuldade de entender o processo de planejamento e administração. É difícil, muitas vezes, as pessoas... Para mim, parece simples, claro, eu aprendi, é simples hoje para mim, mas tem pessoas que não sabem exatamente quanto ganham e quanto gastam. O básico, né? O básico, não sabem. Então, qual que é o vilão? É o desconhecimento, entendeu? Da sua atual situação. Esse é o mais forte que eu acho. Sim.
E também tem outros vilões também, que levam as pessoas a serem descontroladas, que é a falta de ter um orçamento financeiro. Mínimo de uma organização, né? De organização, exatamente. Saber quais são seus custos fixos mensais, os custos variáveis, né? Quais são as despesas que ela tem ali, que todo mês tem que, né? O dinheiro tem que sair de algum lugar. Sim. E assim, o que a gente vê muito hoje também, pessoas que têm só uma renda, uma fonte de renda. Gente, isso é muito complicado. A gente orienta que tenham pelo menos 3 fontes de renda. Uau! A gente vê aí no exemplo do Você episódio... fala a família ou uma pessoa só? A família. A família. Ok, no entendi. caso, o casal, O casal, né? No caso na época do Covid, por exemplo, quantas pessoas tiveram suas vidas arruinadas, né? Porque só tinha uma fonte de renda. Quantas pessoas faliram mesmo, se desesperaram. Então, assim, uma outra fonte de renda é uma forma de proteção para a gente. E também é uma forma de nós realizarmos os nossos sonhos. Sim. Né? Porque, na verdade, o sonho que nos leva a ter uma vida boa. Porque se a gente não sonha, que sem graça que é a vida, né? Se a gente não sonha e não tem objetivos e metas, é tudo muito sem graça. Então, assim, voltando ao vilão, é justamente saber conhecer o seu orçamento. Quanto entra, quanto sai, ter essa consciência. E, assim, gastar com responsabilidade. Sim. Não gastar aí no automático, aleatoriamente, sabe? Então, assim, tem muitas armadilhas no mercado. Exemplo delas, cartão de crédito, usado indevidamente ou inadequadamente. Cheque especial, que muita gente entende que é uma renda e não é. Não é. Olha que coisa importante, gente. Cheque Isso aí. especial não é renda. E cartão de crédito também, gente, é apenas uma forma de pagar. Não é que o dinheiro é um dinheiro extra, não. Ele vai sair do orçamento, né? Então, tem, assim, as compras compulsivas, promoções, né? Que atraem muita gente. Pessoas compram levados ao preço, que muitas vezes ilusão, é baixo. Às né? vezes Muitas elas nem vezes, precisam, né? Ilusão. E pessoas compram itens que depois guardam e nem usam. Ou seja, são várias armadilhas, são várias coisas. Você citou algo, Marta, que acendeu como uma luz, né? E muitas vezes a gente começou falando de finanças e falando que não é sobre dinheiro. E o interessante é que você falando esse perfil de pessoas comprarem o que não necessitam, delas acessarem por impulso, a gente vê um desequilíbrio emocional. Um desequilíbrio emocional que ele, na verdade, quando está na pessoa, ele vai ser refletido não só na sua forma de adquirir coisas, mas nessa falta de gestão do seu próprio dinheiro e na falta de se autoconhecer. Porque se eu compro uma coisa que eu não necessito, que naquele momento não vai agregar nenhum valor para mim, eu não me conheço. Eu não sei o que é que eu estou fazendo ali com a minha... gerindo de forma inadequada as minhas finanças e causando um prejuízo que pode não ser refletido imediatamente, porque nós sabemos que essa vida desequilibrada e essa vida sem ter esse gerenciamento estratégico das suas finanças, a longo prazo, ela é mais prejudicial do que a curto prazo, não é verdade? Com certeza, com certeza. E essa questão, assim, de comprar, né, compulsivamente, você falou que tem a ver com o emocional? Tem. Sim. Geralmente as pessoas compram para satisfazer um vazio que está dentro delas. Que muitas vezes elas nem sabem desse vazio, sabe? Então, assim, e aí a gente... tem tantos exemplos. Eu vou citar um exemplo aqui de uma pessoa uma amiga, que ela falava que ela era muito compulsiva para comprar. Comprava e muitas vezes nem usava as coisas que ela comprava. E ela trabalhava em banco e tal, e ela já tinha o dinheiro dela. Ela falou, agora eu vou comprar. Aí ela parou para pensar, falou, gente, por que eu estou comprando tanto? Por que eu sou tão consumista assim? E ela foi ver que, durante a infância, ela era a filha do meio, na verdade. Eram 3 irmãs, ela era do meio. Ela nunca ganhava algo novo. Tudo era da irmã mais velha. Sim. Um brinquedo era usado, a roupa era usada, o uniforme era usado, os livros eram reutilizados.
E aquilo trouxe um problema sério para ela. E quando ela teve a oportunidade de ter o dinheiro dela e comprar, ela começou a comprar. Tudo novo. Agora eu posso comprar tudo ter o novo. Agora eu posso ter o usado. novo. Então, assim, na verdade, são disfunções que a gente muitas vezes vai adquirindo ao longo da vida. Por isso que eu falo que é muito importante o autoconhecimento. É aquele olhar para dentro e buscar aquela criança interior. Entender o que essa criança, a criança interior está sentindo em relação àquele episódio. E na sua Entendi. perspectiva, Marta, para uma pessoa, ela vencer todos esses, né, essas traves que vão se, né, criando e se colocando, seja num cenário familiar, seja num cenário relacional, de pessoas que têm autoridades, de forma prática, como que você acha e como que você orienta as suas pessoas que passaram por isso, como a sua amiga, como que elas podem vencer isso? Você acha que é um movimento que pode ser feito sozinho ou que ela precisa de alguns profissionais para ajudar? Como que a gente poderia, vamos supor, que podemos estar agora com a pessoa ouvindo a gente que está nessa situação. Sim. E como que você indicaria que essa pessoa se movesse em relação a uma cura, não, uma cura emocional, a viver de uma forma mais equilibrada? Como que seria um plano, que se a gente pudesse falar assim? Na verdade, primeira coisa que nós devemos é voltar para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem resposta para todas as nossas inquietações, todas as nossas dúvidas, nossos problemas. E tem aqui alguns versículos que eu trouxe sobre a questão da riqueza, soberania, mordomia, que eu gostaria de colocar. Sim. Olha, em Lucas 14, 28, fala sobre planejamento. Pois qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assente e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente? Observe que a palavra de Deus, ela dá uma direção para você que quer adquirir alguma coisa. Primeiro tem que planejar. Então, é importante a pessoa se conhecer e falar, caramba, eu não planejei isso, aconteceu. Mas eu não estou conseguindo planejar. Muitas vezes as pessoas têm consciência e não conseguem. Aí, realmente, primeira coisa, a palavra de Deus, de orar, é rasgar o coração, abrir o coração mesmo para o Senhor, porque Ele cura todas as nossas, né, mazelas. E também existe o profissional, que pode orientar, e aí que entra o papel do educador financeiro, né, para orientar a pessoa a como sair dessa situação. Existem crenças que precisam ser trabalhadas. No nosso meio, a gente chama de libertação. Mas no secular, a gente fala de ressignificar. Como? Programando a nossa mente. A palavra do Senhor nos ensina a declarar a palavra de Deus. Exemplo. Eu sou muito desorganizada financeiramente. Qual que é o antídoto disso? Você vai declarar. Eu sou organizada financeiramente. Eu sei lidar com dinheiro. Eu sei administrar o meu dinheiro. Eu sei fazer um orçamento. É trabalhar com o antídoto do mesmo. Então, é confessar a palavra. É muito importante. Porque a nossa mente, ela não filtra sentimento, palavras. Nada que você ouve, escuta, lê, ela não filtra. O cérebro absorve. Né? Se você fala, eu sou um idiota, o cérebro, eu sou um idiota. E você vai agir como um idiota. Mas, a partir do momento que você renova sua mente com pensamentos bons, de boa fama, como diz a palavra de Deus, né? O seu cérebro vai receber uma nova verdade. E a gente chama isso de reprogramação mental. É do estalar de dedos? Não, às vezes demora. Tem pessoas que demora muito tempo, depende do grau do problema, Do né? problema, sim. Mas, assim, o papel de um especialista, de alguém que entende esse processo é muito importante. Muitas vezes as pessoas não conseguem sair sozinhas do embaraço financeiro, de jeito nenhum. E, assim, às vezes principalmente casos de endividamento, por exemplo, né? Pessoas vão se endividando, chega no momento, vira uma bola de neve que ela não sabe como sair daquele buraco.
E o olhar do profissional é muito claro, assim, a gente consegue enxergar de longe e a gente consegue ajudar as pessoas a saírem das dívidas, sim. Porque muitas vezes tem coisas ali que eles não estão enxergando e que é perfeitamente possível. Entendeu? É um olhar de fora, né? O olhar de fora. Que vai Sem trazer mais sentimento, sobriedade, né? Equilíbrio. Exatamente. E o educador financeiro, ele tem esse papel, sabe? De orientar, de encaminhar, de sugerir. O que a gente faz? A gente identifica a primeira situação real da pessoa, um diagnóstico ali. Faz um diagnóstico. Faz um diagnóstico onde ele está hoje, como está hoje as finanças. E, a partir daí, a gente poder traçar um plano para que ele possa chegar lá no objetivo que ele tem, no sonho que ele tem. Então, esse plano de ação é muito importante. Sim. E muitas vezes as pessoas não conseguem fazer isso sozinhas. Porque o plano de ação, ele envolve o como fazer, o quando fazer, quem vai fazer, quanto custa, onde vai ser. Então, são vários detalhes. Mas o bom de tudo é que o resultado é muito bom. E existe possibilidade, né? Existe Acho que é importante possibilidade. deixar isso para as pessoas que Existe estão ouvindo. possibilidade, É sim. possível sair do endividamento, É né? possível sair do endividamento. E algo que eu gostaria de deixar para você que está nos acompanhando, peça ajuda. Como é importante a gente reconhecer as nossas limitações, porque às vezes, né, estamos errando, tentando acertar, e estamos tentando, assim, fazer da forma como a Marta acabou de mencionar aqui. Recebemos algumas orientações, alguns ensinamentos e automaticamente, muitas vezes, os reproduzimos sem ter uma consciência plena do que é certo, do que está, de fato, né, funcionando. E chega um momento que reconhecer as nossas limitações, mesmo que a nossa intenção tenha sido acertar, às vezes nós precisamos de ajuda, né, Marta? Fala um pouquinho sobre esse movimento de você pedir ajuda e de que há solução, né? A minha avó dizia, minha filha tem jeito para tudo, só não tem para a morte. Só não tem para a morte. Então, as pessoas, às vezes, né, ficam nos seus desertos, nos seus problemas particulares e esquecem de estender a mão para fora. E tem alguém ali, né? Sempre disponível para orientar você, para dar um socorro, né? Eu até coloquei aqui uma questão, o que é o gastar com sabedoria. Tudo isso envolve, né, essa dinâmica do planejamento. Suprir necessidades pessoais e familiares para nos proteger, para termos uma vida tranquila, construir herança para os filhos, ajudar os necessitados, ajudar nos trabalhos da igreja, adquirir comodidades e usufruir com sabedoria. Porque, na verdade, assim, Deus é dono de todas as coisas. Tudo é dele, por ele e para ele, todas as coisas. Então, o Senhor, ele é dono do ouro e da prata. E Jesus, tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então, na verdade, o que Deus... Ele tem pensamentos altos ao nosso respeito, pensamentos de paz, pensamentos bons para dar o fim que a gente deseja. Prosperidade é algo que o Senhor tem para nós. O Senhor, ele nos dá dons de adquirir riqueza, nos dá poder e força para adquirir riqueza. Agora, é bom a gente entender que essa riqueza não é só para o nosso deleite. Sim. Não é só para nossa, né, para nos esbanjarmos. Lá em Efésios fala, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes, né, com os vossos prazeres. Deus tem prazer no nosso desfrute, no nosso bem-estar? Tem. Tudo foi criado para nós, para o nosso desfrute. Tudo, tudo. Hoje eu estava pensando, falei, gente, que variedade que tem de pássaros, de flores, de peixes. A natureza é linda. Por que, né, que Deus criou tudo isso? Para o nosso deleite. Então, sobre a questão do dinheiro, Deus tem prazer que a gente desfruta, que a gente faz uma viagem em família, que a gente compra o carro dos nossos sonhos, a casa dos nossos sonhos, mas é só para isso que nós somos prósperos? Não, não é só para isso.
nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor nessa terra e expandir o reino dele. Então, assim, é transbordando na vida das pessoas, ajudar aqueles que precisam. Não é só para nós. Eu trabalhei em banco muito tempo e eu sempre tive em mente por que eu estava ali, trabalhando ali. Banco, assim, no banco que eu trabalhava, a gente fazia de tudo lá. Mas uma coisa que eu gostava muito de fazer era de ajudar as pessoas a comprarem sua casa própria. Aquilo era muito gratificante para mim, sabe? Então, assim, eu entendi que a minha missão ao estar ali no banco era para ajudar as pessoas a comprarem sua casa. Sim, ser um facilitador. Ser um facilitador. Aí, por que eu estava trabalhando no banco? Era só para ter o meu salário? Não, era para ajudar as pessoas, era para cumprir minha missão, meu propósito de vida. E é isso. Eu creio que a prosperidade, ela é para nós, sim. Nós temos direito e nós devemos querer ser prósperos. Mas não é só para nós. É o transbordar na vida das pessoas, sabe? É ter inteligência para usar essa prosperidade, inteligência para usar a prosperidade, exatamente. Que é o que você comentou no começo, né? Infelizmente, tantas pessoas, a gente vê que tem tanto dinheiro, elas não sabem usar. São pessoas infelizes, são pessoas desmotivadas, são pessoas frustradas. Então, não é sobre isso, né? No final, é sobre ele, né? E às vezes as pessoas, elas se perdem nisso. Elas querem, mas elas não entendem que o propósito final é para ser algo para ele, né? Sobre ele. Sobre ele. É tudo para ele. Que mesmo. Privilégio eu estar na mesa dessas mulheres falando sobre comportamento, sobre equilíbrio. Eu me sinto privilegiada. É uma mesa de cura. É uma mesa que traz cura para as pessoas. Nós temos aqui a Bruna, que é psicóloga. Nós temos a Marta, que é uma mentora, principalmente também. O viés, né, pela experiência dela, é a atuação financeira, mas você vê o tanto de ensinamentos, de riqueza que existe, de nobreza que existe, porque a fonte é a mesma, né, a palavra do Senhor. Eu me sinto privilegiada e sei que você aí está recebendo um tesouro aqui dessa mesa, e meu Deus. Muito obrigada pela sua participação, Marta, nós agradecemos muito. E para a gente encerrar esse momento, você poderia nos dar 3 dicas práticas de como as pessoas elas podem administrar melhor a sua renda? Sim. Eu tenho aqui umas dicas bem interessantes para vocês. Maravilha, olha, compartilha com a gente. Primeira coisa, não gastar mais do que ganha. Gente, salve isso aí, em nome de Jesus. Isso parece uma coisa tão óbvia, mas as pessoas o óbvio, eu sempre falo, o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito, minha gente. Sempre deixar folga. Ter um bom planejamento, como eu já disse, um bom orçamento. É muito importante. Ter metas e objetivos. Gente, se a gente não tem meta e objetivo, a gente vai vivendo, né? Tem aquela música, deixa a vida me levar ou leva eu? Gente. Não é? Não tem como. Não tem como. Então, assim, praticamente é isso. Também pensar em ter uma reserva financeira, sim, que é muito importante. Ter um investimento também para o futuro. Eu fico observando a vida de muitos americanos aqui, aliás, os brasileiros que moram aqui, pensando... Porque eu já sou aposentada, já fiz a minha previdência e tal, né? Já passei um pouco dessa fase, mas eu penso, meu Deus, será que eles estão pensando numa previdência privada? Será que eles estão pensando no futuro? Um dia talvez não consiga trabalhar, futura? Né? Eu conheço pessoas aqui que têm 65, 70 anos que estão querendo voltar para o Brasil, mas não tem uma renda. Não tem uma renda ainda, não construiu esse caminho, né? Esse caminho, sabe? Então, assim, é muito importante pensar no futuro, sabe? Pensar em ter um seguro de vida. Seguro de vida para a família. Sim. É um produto que eu amava vender no banco, seguro de vida, que eu falo, gente, a perda de um ente querido já é tão triste. Sim. Agora, ainda deixar dívida para a família, dá licença, né? É complicado. Então, assim, são cuidados que nós devemos ter, né? Pra gente ter uma proteção na vida. Então, é isso. Ter cuidado mesmo. Sim. Com tudo. Um planejamento cuidadoso, ações efetivas e uma mente renovada. Isso é muito importante. Mente positiva.
Gente, você tem que ouvir esse episódio 2, 3, 4, 5 vezes, mas não fiquem tão preocupados. A Marta vai voltar, ela vai estar compartilhando mais coisas como essa, mais tesouros, mais conhecimento. E nós estamos muito felizes. E para você, mulher que está nos ouvindo, não esqueça que sozinhas nós somos comuns, mas juntas nós somos mulheres extraordinárias. Muito obrigada. Obrigada a vocês.